Boa noite, pessoal. Hoje é dia 7 de julho. Nós estamos aqui para a webconferência de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, da professora Sueli. Espero que vocês aproveitem bastante, né? Tirem suas dúvidas. Já está chegando o dia da prova, né? Desejo bons estudos para todos vocês e passo a palavra para a professora. Boa noite a todos. Vou fazer primeiro minha audiodescrição. Estou de cabelo solto, de óculos azul, cachecol verde, sou de pele clara, cabelo claro, de blusa preta e casaco branco com lista cinza. Estou na sala da minha casa. E, em primeiro lugar, queria pedir perdão para vocês pela semana passada deixar vocês esperando aí. Eu tive uma crise de asma que me impossibilitou de participar e acabei não avisando as meninas, tá? Hoje, para a gente fazer a nossa última webconferência, eu gostaria de ver com vocês, porque nós tivemos a unidade do Vygotsky, né? Com a teoria histórico-cultural, o sócio-interacionista, e essa semana vocês têm material para estudar sobre o bullying. E aí eu não sei quais são as dúvidas de vocês, eu posso fazer tanto um quanto o outro para explicar. Qual que é a demanda de vocês? Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Ao meu ver, eu acho que para a aula de hoje, assim, já que a senhora deu a liberdade, poderia fazer um apanhado geral, né, dos assuntos e bem como dar uma explanada sobre nossa aula de sábado, sobre o trabalho, assim, o que a senhora tem em mente. Eu acho que seria interessante. O Vygotsky deu para compreender através dos vídeos e da leitura dos textos? Tem alguma dificuldade específica em relação a qualquer um dos conteúdos? Eu posso fazer um apanhado geral, mas seria mais interessante eu abordar alguma dificuldade que vocês tiveram de compreensão a respeito da disciplina. Professora, eu gosto da ideia da revisão, mas eu gostaria, assim, de que a senhora trouxesse, assim, o seu olhar sobre a questão do bullying também, que eu acho que é um tema atual, né? Então, assim, acho que seria interessante, porque os outros, acaba que a gente vê um pouco nas outras disciplinas, né? Mas esse tema do bullying, pelo menos para mim, é um tema mais, uma novidade em disciplina, então acho que seria interessante ter um pouquinho do seu olhar, enfim, espanar um pouco mais ele. Tá. Certinho, obrigada, Carmélia. Mais alguma demanda? Ok. Deixa eu só acertar aqui. Esse material do bullying que eu coloquei lá, eu fiz uma atualização dele mais um pouquinho, dei mais uma melhorada nos slides, depois eu mando esse que está aqui para lá, tá? Da semana passada para essa eu mudei pequenas coisas, tá bom? Enfim, né, a gente tem escutado bastante sobre o bullying já há alguns anos, né? Não é um tema novo dentro da escola e nem na mídia, né? Principalmente nas escolas, esse tema tem gerado bastante agressividade, bastante desentendimento entre os alunos, pais,
Tem até uma série que tratou sobre bullying, da menina que suicida, fugiu o nome agora, mas que retrata essa intimidação, né, psicológica, que muitas vezes é feita mais problemático ainda do que a violência física, porque a violência física é mais fácil de detectar, mas a violência psicológica é mais difícil de detectar, né? Então, professor e pais muitas vezes não percebem a mudança que está acontecendo nos seus próprios filhos ou alunos por conta dessa prática do bullying. Hoje em dia a gente tem o cyberbullying, né, que piorou um pouquinho esse tipo de violência, porque muitas vezes o sujeito se esconde atrás da tela do computador e não é difícil detectar. Precisa da ação do sistema, né, da polícia, de investigadores, para poder descobrir a origem daquilo lá muitas vezes, né? Então, é um tema bastante importante dentro da psicologia educacional, porque interfere na aprendizagem, né? O sujeito que está sofrendo algum tipo de agressão é um sujeito que vai ter muito mais dificuldade de se concentrar, de prestar atenção na aula, né? E a atenção, como é que se diz? A atenção intencional, né, quando a gente tem a intenção de prestar atenção em alguma coisa, ela é imprescindível para a aprendizagem, né? Não há como aprender se o sujeito não estiver com a atenção voltada para aquilo, né? E muitas vezes na sala de aula, os alunos estão olhando para a gente, mas não estão com a atenção focalizada. Então, o fato deles estarem em silêncio, ou deles estarem olhando para nós, não significa que eles estão com essa atenção necessária ao aprendizado, né? E esse tipo de conduta, né, ela não faz bem para nenhuma das 3 categorias de pessoas envolvidas nisso, que é o próprio sujeito que sofre esse tipo de violência, né, mas também para os agressores e a testemunha, né, as testemunhas. Os agressores também precisam de tratamento, precisam de acompanhamento psicológico, né? Assim como as vítimas e as testemunhas que veem o fato ocorrer, muitas vezes, e se calam por N motivos, né? Aceitam aquilo, às vezes participam, estando ali presencialmente, não estão diretamente envolvidos, mas não tomam nenhuma atitude, né? Então, alguns sinais de que alguma coisa não está bem, né, com as crianças e os adolescentes, e que podem indicar para nós, professores, ou para nós, pais, que tem alguma coisa acontecendo com aquele sujeito, com aquele indivíduo, e que precisa de uma atenção, né? Então, aqui tem alguns sinais que podem ser percebidos, né? E, a partir daí, serem investigados sobre o que é que está acontecendo. Porque, muitas vezes, as crianças ou os adolescentes não falam o que é, né? Não falam o que está se passando com eles, por falta de diálogo em casa, por falta de liberdade na escola para conversar com algum professor ou para conversar com os apoios, né, que ficam fora da sala de aula, e aí ele não se sente à vontade para falar. Então, é importante que a gente compreenda que esses sintomas podem indicar para a gente que precisa de ajuda urgente, né, antes que alguma coisa pior aconteça, né? Então, os sinais estão aí e os sintomas que estão ligados a esses sinais, né? Então,
depressão, agressividade, autodestruição, baixa autoestima, né, ansiedade, medo, são problemas, são sintomas que indicam que nossos filhos ou nossos alunos precisam de ajuda, né? Hoje em dia, o diálogo parece que tem ficado um pouco menor, né? Menos frequente entre as famílias, né? No seio das famílias, e a gente que trabalha e que tem um monte de coisas para fazer, muitas vezes esquece de prestar atenção nesses sintomas aí, né? Então, a agressividade, normalmente ela ocorre com as pessoas que são os sujeitos que são diferentes por algum motivo, né? Ou os mais tímidos, ou os que não pertencem àquele grupo, né? Então, hoje em dia, as diferenças são inúmeras, né? A diferença entre os sujeitos, muitas vezes, faz com que eles sejam as vítimas do bullying, né? Os agressores, né, normalmente, eles são os que são os mais líderes de turma, mais populares, que gostam de fazer gozação, colocar apelido, né, normalmente são esses que são os agressores, né. As testemunhas, né, são alunos que veem o que está acontecendo, estão próximos ali, mas eles se calam, né, e isso também gera tem algum efeito no comportamento deles, né. E o cyberbullying, que hoje em dia, né, tá com a ampliação das redes sociais, ele se tornou mais frequente, né? Facebook, Instagram, Twitter, chats e etc. e tal, aí dos aplicativos mais novos ainda, né, que tem que isso. E ele é mais perigoso, porque ele é mais visto, né? Então, enquanto o bullying na escola, ele tem poucas testemunhas, muitas vezes, ali vendo, no ambiente virtual ele se torna extremamente visível, né? Para pessoas da escola, de fora da escola, para amigos, para todos os que têm acesso à rede de computadores, né? Então, existem penalidades, né, cada vez mais rigorosas em relação ao bullying e ao cyberbullying, né? Então, a gente já tem medidas para crianças e adolescentes, né, medida socioeducativa. Se for maior de 18 anos, aí já tem sanção penal mesmo, né, que a gente vai ver algumas coisinhas, né? E hoje em dia a gente já tem também as delegacias especializadas em crimes cibernéticos, que podem ser acionadas e basta você abrir um boletim de ocorrência, né, para acionar esses canais, né. O Disque 100 é o meio, né, melhor para você fazer uma denúncia sobre bullying, né, ou cyberbullying, né. As normas, né, de comportamento devem estar na escola, no regimento, né, interno da escola, apesar, temos as leis, tudo, mas também é necessário que o regimento aborde, né, as sanções, as penalidades ou as medidas socioeducativas, se for o caso, né. A prevenção é sempre o melhor remédio, né, então, é melhor prevenir esse tipo de comportamento, trazendo esclarecimentos, deixando que os alunos participem de ações que atuem no caminho de uma cultura de paz, né, na compreensão do mal que isso faz, né, do bullying, cyberbullying, o mal que isso faz aos seus pares, né, e que eles mesmos sejam os protagonistas no sentido de
formar consciências a respeito do perigo que é isso daí. A gente tem como instrumentos normativos vários documentos hoje em dia, né? Várias legislações tratam desse assunto. Tem o Código Penal, né, que aqui tem 2 artigos que eu coloquei para vocês. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, que também traz sobre isso, né, em 2 artigos aqui no 5º e no 17. E temos recentes, né, mais recentes, políticas públicas no âmbito nacional, que são destinadas ao enfrentamento desse tipo de violência. Então, nós temos a Lei 13.185, de 2015, que institui um programa de combate à intimidação sistemática, a gente vai ver um pouquinho dela. A Lei 13.227, de 2016, que institui o dia 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, e a Lei 14.811 de 2024, né, essa mais recente, do ano passado, que trata como crimes o bullying e o cyberbullying, já estipulando penalidades mesmo, né. Então, esse programa de combate à intimidação sistemática, que foi uma iniciativa do governo federal, e aí ele tem como destinatários as redes municipal, particular e rede estadual, né, para que elas promovam, entrem no alinhamento desse programa, né, e que façam ações nesse sentido, né. Então, ela estabelece as diretrizes para fazer a prevenção, que é o melhor trabalho que nós professores podemos fazer, que é esse de prevenção, de conscientização, de apoio às vítimas, né? Então, tudo isso daí que esse programa vem estabelecendo. Ele deixa claro, né, caracteriza legalmente o que é o bullying, né, caracteriza o cyberbullying, classifica o bullying conforme as ações praticadas. Então, vocês vejam aqui que na própria lei ele vai trazer várias modalidades de bullying, né? Verbal, moral, sexual, social, psicológica, físico, material e virtual. Então, todas essa classificação que é colocada aqui, então, é importante para nós e para os nossos alunos conhecerem isso, que é para eles saberem que muitas vezes eles acham que alguma coisa não é violência, né, na lei, né, na legalidade, mas né? Então, todos os itens aqui são considerados como passíveis de penalidade. Essa lei 14.000 aqui, então, ela vai trazer medidas de proteção à criança e adolescente, então, ela estabelece várias coisas, né? O que interessa para nós aqui agora seriam essas medidas de proteção aí contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, né? Então, o foco dessa lei é bem claro que são os estabelecimentos educacionais, né? Ela vai estabelecer os comportamentos proibidos, né? Então, agressão física, verbal, psicológica, tanto na escola quanto no ambiente digital, né? As medidas de proteção, então, que a escola tem que criar, esses programas de conscientização, implantação de políticas de tolerância zero, né? Estabelecimento de canais de denúncia e apoio às vítimas. Essa lei, ela foi alterada por esse decreto, né? Que trata do Código Penal, tá? E aí ele vai estabelecer a punição e a responsabilização por isso. E trata também da responsabilidade das escolas e dos pais em relação a esse tipo de comportamento dos alunos e dos seus filhos, né? Ela acrescenta no Código Penal esse artigo 146A, né? Que é
esse tipo de ato, né, de intimidação sistemática, a pena é multa se a conduta não constituir crime mais grave. E a intimidação sistemática virtual, a pena é de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. E acrescenta o artigo 59A na lei do ECA, né, que é todos os funcionários, né, os servidores públicos, sejam eles, seja a instituição pública ou privada, né, que trabalhe em ambientes educacionais ou similares, né, e tem como público-alvo crianças e adolescentes, eles devem manter as fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizados de todos os seus colaboradores. Então, é uma maneira também de verificar se o pessoal que trabalha com aquelas crianças ou adolescentes também não tem nenhuma passagem, né, que possa indicar algum tipo de violência, né, possibilidade de violência. E é claro que a escola sozinha não faz nada, a gente já sabe disso, né, que a gente precisa muito do apoio da família, né, e a família pode ajudar bastante na prevenção, né, de comportamentos de bullying e cyberbullying, né, que é a questão do diálogo, estar atento ao comportamento dos filhos, saber ouvir sem julgar ou criticar, né, tentando entender, compreender o que é que está acontecendo, né, investir mais na prevenção do que na correção, né, trabalhar bastante com atividades que traga a família para dentro da escola também, que possa discutir com ela todos esses temas aí que são de importante, né? Trabalhar com temas que trabalham a afetividade, a emoção, o respeito e a tolerância, né? No sentido da cultura de paz, né? E, enfim, aqui como conclusão, né? O principal trabalho que deve ser feito é esse de respeito às diferenças, né? Não da tolerância, mas o de respeito mesmo. A tolerância não é uma coisa desejável, né? É desejável que as pessoas se respeitem nas suas diferenças. E sejam elas porque é mais gordo ou mais magro, mais alto ou mais baixo, porque é mais pobre ou mais rico, né? Qualquer tipo de diferença, porque é negro, porque indígena, né? Então, qualquer diferença, né, deve ser respeitada, né? Não é tolerada e sim respeitada, tá? E trabalharmos sempre no sentido da cultura de paz, porque é esse o nosso objetivo na escola, né? De não criar um clima de guerra nem nada, mas de termos sempre essa possibilidade de que a escola cumpra com a sua tarefa, que é de ser um ambiente de fato educacional e de formador de personalidades sadias, né, capazes de interagir com respeito e responsabilidade. Querem perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário sobre esse tema? Tá tudo certo? Pois não, Daiane? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Uma dúvida, o bullying ele ocorre em qual faixa etária, assim, digamos, de maior quantidade? Na adolescência, né, ele é mais prevalente entre os adolescentes. Esse texto que eu coloquei para vocês estudarem sobre o bullying, ele traz uma pesquisa que foi feita para verificar qual é a correlação entre o bullying, classe social, idade, sexo. Então, acho que ele ocorre mais a partir, digamos assim, do 6º ano. Isso.
Ah, tá. Mas Obrigada. não quer dizer que não ocorra entre os pequenos também, viu, Daiane? É que com os pequenos é mais fácil de trabalhar, né, Pro? Até o 5º ano, até uma faixa etária de 10, 11 anos, parece que é mais fácil você trabalhar sobre empatia, sobre o bullying, sobre o respeito com as crianças. Sim. Agora, quando está numa idade maior, parece que fica um pouco mais complicado. Eu também acho. Mas É obrigada, porque eu necessário. tenho uma criança nessa idade, eu tenho até medo. Ah, Porque sim. ela agora está no 5º ano, fundamental, tipo escola municipal, é de um jeito. E eu morro de medo de ela ir para o estado. Que daí são mais crianças, mais pessoas, dá um pouquinho um friozinho na barriga. Isso. E uma faixa etária mais velha também, né? Quer dizer, aí já tem o início da adolescência, né? 11, 12 anos, e já tem também os de 17, né? Às vezes até de 18 anos, 16, 17, 18 anos, né? Então, a convivência com idades diferentes também, muitas vezes, pode gerar comportamentos de bullying, né, dos mais velhos com os mais novos. Essa convivência é saudável, é boa, é só, assim, ficar atenta, né, tá sempre perguntando como é que tá tudo bem? E ensinando eles também a se portarem, né, a sempre procurar ajuda quando for necessário, sentirem segurança para isso. Um tema que abrange muito a gente é a preocupação do filho da gente ser a vítima, do filho da gente ser o agressor e do filho da gente também ser o conivente, digamos assim, né? É uma coisa que Sim, prejudica um todo, não sim. uma única pessoa. Qualquer uma das três, é claro que a vítima é a que mais sofre, mas nenhuma das três é uma situação saudável, né? Sim. Obrigada, viu, por ter tirado minha dúvida. Certinho. Carmélia, por favor. Professora, uma questão que assim a gente em casa sempre comenta, né, sobre e questiona, para entender assim que na verdade não todos, né, não todos os tipos de bullying, mas uma parte dele sempre existiu, né, na nossa infância, enfim. E os apelidos relacionados principalmente a cabelo, óculos, enfim, essas coisas assim. O que mudou? Porque parece que antes as crianças eram mais resistentes a essas piadinhas, essas ofensas, né? Levavam-se mais à brincadeira e aquilo virava uma piada. É claro que tinha casos ou outro que causava ali uma questão mais complicada, mas hoje qualquer coisa é bullying, né? Tudo, a criança ela não está dando conta parece que de suportar nada, assim. Eu não sei, a gente parece que sai de um extremo, vai para o outro, é uma situação meio complicada, não é? Eu concordo com você. Eu acho que as sensibilidades estão maiores. Por vários fatores, né? As crianças antigamente brincavam mais com pessoas de idades diferentes, né? Na rua, a rua era um lugar de brincadeira, né? E havia uma interação muito maior entre eles, né? Então essa interação ela acabava sendo uma coisa muito saudável, porque eles aprendiam a ser mais resistentes, né? A ser mais fortes em relação ao comportamento, à personalidade e tudo mais. E hoje em dia a gente está vendo mesmo, não sei se um pouco em decorrência desse fechamento, né, que a gente tem observado, não só em decorrência da pandemia, mas em decorrência da violência que as cidades têm presenciado, né? Um medo generalizado de muita coisa, de sair à noite, um medo de conversar com as pessoas, né?
Então, isso gera uma insegurança muito maior e uma sensibilidade emocional maior também, né? Então, eu vejo por esse lado, não sei. Tá certo, obrigada, professora. Mais alguma observação? A outra abordagem, pois não, Juliana? Oi, boa noite a todos. Eu entrei atrasada na web, professora. Na verdade, a minha dúvida é se você está abordando só o tema do que é referente a esta semana ou se você já está fazendo um catadão de tudo que a gente estudou. Não, a proposta é fazer isso mesmo. Eu comecei com o bullying, porque eu ainda não tinha trabalhado com ele, né? E agora eu vou para o Vygotsky, para também a gente não se estender muito, né? Obrigado. Mas qualquer dúvida em relação à abordagem inatista, maturacionista, ou sobre o Skinner, o Watson, Pavlov, vocês podem me perguntar, tá? Eu vou focar. Só para mim já tirar a dúvida em relação ao bullying, essa semana a gente vai fazer um mapa conceitual, né? Abordando o tema do bullying na atualidade, né? Abordando o bullying no artigo. Ah, certo. Tá? É o artigo que eu coloquei lá, que é uma pesquisa que foi realizada, então faça uma leitura atenta do artigo, grifando já quais são as palavras-chave ou a forma como vocês vão estabelecer as ligações. Lembrando sempre que o mapa mental é diferente do mapa conceitual. O que eu pedi lá para vocês foi o mapa, deixa eu achar aqui, se foi o mental ou conceitual. Foi o conceitual. O conceitual. Então, o mapa conceitual, ele exige elementos de ligação entre os conceitos, né? Então, ficar atentos a isso, que precisa ter verbos que liguem um conceito ao outro, tá? É diferente do mapa conceitual, diferente do mapa mental, que não precisa dessas proposições, tá? O mapa mental precisa das proposições. Só essa questão? Então, eu vou abordar o Vygotsky, tá? Eu gosto muito da teoria socio-interacionista, né, ou histórico-cultural, que é a mesma coisa, só depende dos autores que são trabalhados, mas o Vygotsky é um dos teóricos da área da psicologia que eu admiro bastante, né. Infelizmente, né, teve uma vida curta, né, ele morreu com 30 e poucos anos, mas com uma produção imensa, né, com um legado que ele deixou aí para nós muito grande, né? Então, o Vygotsky, né? Ele fez vários cursos. Vocês até já conhecem um pouquinho dele, né? Em outras disciplinas que já foram abordado o Vygotsky, né? E ele tem algumas diferenças interessantes em relação ao Piaget, né? Então, eles convergem e divergem em algumas coisas, né? Estima-se que o Vygotsky tenha conseguido ler Piaget e que Piaget tenha conseguido ler o Vygotsky, apesar de ser uma época política bem complicada na Rússia, né? Mas, pensando no Piaget, né? O Piaget, ele tem uma forte... a teoria dele é fortemente embasada no sujeito biológico, né? Naquilo que os nossos... que a nossa estrutura cognitiva vai sendo biologicamente modificada, né? E a teoria do Piaget, ela parte do princípio de que
as modificações estruturais, né, pelas quais o nosso cérebro passa, que são em função de amadurecimento, de ação hormonal no corpo, né, modificações que vão acontecendo com o nosso corpo ao longo da infância e da adolescência, né, ele pega isso como como o elemento principal da aprendizagem, que promove a aprendizagem, né? Então, o processo, né, para o Piaget, o processo de equilibração, tem um significado, né, de que quando nós entramos em desequilíbrio num conhecimento, o fato de estarmos equilibrando significa que a gente mudou de patamar em relação às funções psicológicas superiores, né? E o Vygotsky, né, ele dá uma outra interpretação para isso, né? Então, ele traz a questão que essa equilibração, ela só ocorre porque nós temos interação social, né? Então, que é essa interação social que modifica as nossas funções psicológicas superiores, e não um processo biológico e a equilibração, né, ou a adaptação que ocorre quando nós aprendemos alguma coisa, né? Então, o Vygotsky, ele cria esse termo, né, a sociogênese, é um termo criado pelo Vygotsky, né, que é o sujeito biológico, né, que se converte nesse sujeito sociológico, né? Então, o que nos torna humanos, né, na visão do Vygotsky, é o fato de nós nos convertermos nesse sujeito sociológico. Se fôssemos apenas o sujeito biológico, né, seríamos com bem menos recursos intelectuais do que os recursos que nós temos. Não iríamos amadurecer, né, nos termos de Piaget, não iríamos amadurecer cognitivamente se não houvesse a interação social, né? Então, o que promove esse amadurecimento cognitivo seria o fato, né, o Vygotsky defende, que é o fato de convivermos com pessoas e compartilharmos com elas sentidos e significados, né? E o Vygotsky, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês já leram isso, né, que era o texto da semana passada, né? O Vygotsky, ele traz uma questão importante, que é a questão da linguagem, né? Então, ele considera, os estudos dele e de Luria, de Leontief, né, são nesse sentido, de que a linguagem, o fato de compartilharmos, né, uma linguagem, que nos possibilita termos funções cognitivas de nível superior. E que a cultura, né, porque a linguagem é muito definida pela cultura, a forma como a gente estabelece os verbos, como a gente nomeia as coisas, como a gente organiza a frase, tudo isso faz parte, né, como a gente dá significado para os objetos que a gente usa no dia a dia, tudo isso faz parte da cultura. E essa cultura é o que ele considera, né, que molda a nossa mente. Então, quando a gente pensa em culturas diferentes, né, então as nossas mentes humanas não são moldadas da mesma maneira. Pois não, Juliana? Foi, na verdade, eu estava refletindo até, né, sobre as teorias, tanto de Piaget quanto de Vygotsky. E um link até que reforça muito a teoria de Vygotsky
é a história lá do menino lobo, né, que foi criado com lobos, e ele não aprendeu a falar, ele vivia como um lobo, ele andava curvado. Isso mostra pra gente o quanto o ser social forma a gente como um ser humano, né? Sim. Tem vários sujeitos, pessoas que foram encontradas e que viveram isoladas durante muito tempo, né? Tem até o caso do Casper House. O Casper House é um que a literatura trata bastante, tem até um filme na área da sociologia, que a gente usa muito quando está trabalhando na sociologia, que é a história do Casper House. É um sujeito que ele aparece numa cidade, agora não me lembro em qual país, tá, gente? Mas, de repente, ele aparece na praça pública dessa cidade e ele já era um adulto nos seus quase 30 anos, mas que não tinha uma linguagem, não tinha a impressão que se tinha que ele nunca tinha tido contato com a civilização, né? Então, se na época os registros, né, que nós temos da visão da sociedade daquela época sobre esse sujeito, era de que ele teria sido um filho bastardo que foi criado no porão de alguma casa, né, aquelas casas no interior, né, que não tinha muito contato com outras pessoas, mas que ele foi criado no porão dessa casa acorrentado. Ele tinha sinais de corrente no pulso e nas pernas, né? E então ele poderia ter sido um filho bastardo, indesejado e que precisaria ficar escondido da sociedade. Então ele é um exemplo tratado bastante na literatura, né, que aí, por algum motivo, ele foi deixado na praça pública dessa cidade pequenininha. E aí um médico leva ele para casa e vai cuidar dele. Então, cuida dele e tenta ensinar para ele palavras, significado das coisas e tudo mais. E esse médico vai fazendo o registro, né? Naquela época tinha o diário, né, que o médico registrava todo o desenvolvimento, o que estava acontecendo com o Casper House. Então, esse diário do médico foi o que ficou para nós de registro, né? E aí ele vai falando da dificuldade do Casper House de compreender o significado das coisas, de sentimento, de ter sentimentos e tudo mais. E que aí esse próprio médico vai falando, né, dessa questão da linguagem, como era difícil ele depois de mais velho, né, adquirir a linguagem. E mesmo tendo, né, o médico se dedicava algumas horas do dia para ensinar para ele as palavras, para ensinar a nomear os objetos, ele tinha muita dificuldade de aprender. Enfim, né, nós temos essa questão de que é pela convivência, né, com outras pessoas que nós nos tornamos humanos, né? Então tem a história qual você falou mesmo? Do menino lobo, né? Que do menino lobo, foi criado com lobos. Do Mowgli, das histórias em quadrinhos, né? E de muitos outros que foram encontrados na Rússia, na França, em vários lugares aí que tem registros, né? Enfim, o Vygotsky parte dessa premissa, porque o Vygotsky ele cria um instituto de defectologia, que é um lugar onde ele vai trabalhar com crianças e adolescentes que eram considerados deficientes, né? E aí ele e a equipe dele se dedicam muito a compreender essas pessoas, né, que são tratadas pela sociedade como deficientes, mas que eles vão analisar alguma dessas pessoas não tinham deficiência, apenas não tinham adquirido
a linguagem e não sabiam lidar com os instrumentos e signos que nós aprendemos no nosso processo de escolarização, né? E aí, uma questão importante que o Vygotsky traz é a importância do processo de escolarização, porque quando nós estamos no convívio social informal, né, nós não adquirimos elementos para formar nível de pensamento superior, que a escola é esse lugar que trabalha com conceitos científicos, né? Quer dizer, na família, no dia a dia, na rua, a gente não trabalha com conceito científico, a gente trabalha com senso comum, né? E a escola é esse lugar privilegiado onde a gente ensina de maneira sistemática conceitos que não são trabalhados no dia a dia. A aprendizagem desses conceitos mais elaborados, né, mais científicos, é o que faz com que a gente desenvolva as funções cognitivas de nível superior, né, que é a nossa capacidade de atenção voluntária, de criatividade, de comportamento volitivo, né, quer dizer, comportamento intencional, né, o pensamento, a linguagem, né, que tudo isso daí ele é melhor aprendido, né, o pensamento abstrato, uma linguagem informal, que tudo isso daí são funções mentais que são desenvolvidas nas relações sociais. Então, quando a criança está aprendendo, né, a linguagem daquela comunidade que ela vive, daquela família que ela vive, né, ela começa a nomear as coisas, né, e os objetos adquirem um significado que para aquela comunidade ele tem, né, seja cultural, seja o que for ali naquela comunidade, ele vai adquirir o mesmo significado que tem para aquele grupo social, né? E ele traz também a questão dos instrumentos e signos que ele vai trabalhar tão bem, né? O que são os mediadores, né? Ele chama de a mediação que entre o fato de que nós não somos, né, não nascemos, né, nessa percepção deles, nós não nascemos humanos, o que nos torna humanos é a mediação desses instrumentos e signos que são compartilhados, né. Então, ele vai falar o quê? Que a gente tem uma origem biológica, né, que temos aquilo que a gente viu lá no inatismo e na abordagem inatista maturacionista, que são os reflexos, reações automáticas e tudo mais, mas temos também uma origem histórico-cultural que vai gerar esses processos psicológicos superiores, né? Então, que isso daí, que nós somos, né, essa junção dessas duas coisas. O significado das coisas a gente adquire na convivência social, né, que esse seria o processo de humanização. Então, o instrumento é tudo aquilo que a gente usa, né, então aquilo que a gente usa que é externo, né, para nomear o mundo, né, que são objetos do mundo, que são esses instrumentos que a gente usa, né, então são externos ao indivíduo que a gente usa para alcançar algum tipo de objetivo. Já os signos, né, eles são representações internas, né, então, sobre os objetos, né, então, por exemplo, a gente tem representação através de desenho, representação oral, representação gestual, né, então, o número 1, por exemplo, é uma representação, né, porque eu posso ter uma melancia, mas eu não desenho a melancia. Para significar uma melancia, eu escrevo só o algarismo 1. Da mesma forma, eu escrevo o algarismo 1 para representar uma laranja, né? Eu não desenho a laranja, eu escrevo um 1, né? Então, essa representação, né, que elas passam a ser representações internas, quer dizer, eu tiro o apoio do mundo
da realidade, né? Eu tiro esse apoio da realidade para converter essa realidade em representação interna, né? Então, esse ele pode representar diversas coisas, né? Então, eu não preciso mais daquela concretude do objeto, né? Seja objeto presente ou seja objeto pensado só, para poder significar aquilo, né? Então, ele vai fazer essa explanação de instrumentos e signos, né, para explicar para a gente. Nesse videozinho aqui que eu coloquei para vocês assistirem, né, quer dizer, está mostrando que instrumento, né, aquilo que possibilita para nós a interação com o ambiente. E não somos só nós, seres humanos, que usamos o objeto, né? Então, vários animais usam do objeto também para mediar essa interação com o mundo, né? Então, ele é usado para fazer alguma coisa. Tem vários videozinhos na internet que mostram os animais utilizando-se de objetos, né? Então, o fato da gente ter esse sistema de signos, né? Porque a gente... a nossa linguagem é extremamente rica, né? São inúmeras palavras, são inúmeros significados que essas palavras trazem, às vezes uma mesma palavra significa um monte de coisa, né, e tudo mais. Então, nós vivenciamos uma experiência simbólica, né, essa experiência simbólica, ela parte de duas, como é que fala? O Vygotsky estabelece duas mediações que ocorrem, né? Então, o sujeito, primeiro, ele interage com o mundo, né? Essa interação com o mundo se dá de forma externa, e a segunda etapa é quando ele internaliza isso, e aí ele não precisa mais desse apoio externo. Mas o primeiro processo é externo ao sujeito, é quando ele interage com outras pessoas e daí ele extrai o significado do mundo, digamos assim, né? O significado da experiência, né? E primeiro esse significado é externo para depois ele ser processado internamente. E aí ele se transforma, né? Essa linguagem passa a ser a linguagem com que o nosso cérebro funciona, né? Então, o nosso cérebro, inicialmente, ele não possui uma linguagem, né? E o que vai fazer com que esse cérebro se modifique tanto, né, seja capaz de tanta coisa como nós somos, é o fato do funcionamento dele ser a partir de uma linguagem que primeiro era externa e depois foi internalizada, né? Então, é a linguagem com a qual o nosso cérebro pensa que possibilita tanta possibilidade de desenvolvimento cognitivo, né? Aqui, para trabalhar com a questão do significado também, né? O jogo, para ele, é uma coisa muito importante, né? Principalmente para as crianças pequenas, né? Porque ele é muito simbólico, né? Ele é simbólico e é normativo, né? Então, o jogo assume um papel muito importante na configuração dos processos de aquisição dos significados, né, dos significados. Então, quando a criança brinca, ela está internalizando significados da vivência dela do dia a dia, né? Então, isso é muito, muito legal também que ele traz, né? As ferramentas externas, né, elas se convertem em ferramentas internas, né, então isso é outra coisa também. Os conhecimentos cotidianos, eles se transformam também, as experiências do sujeito, né, as experiências que ele vive, são convertidas, né, em conceitos científicos, o sujeito já consegue fazer essa transformação, né. E ele vai falar mais um pouquinho sobre essas estruturas mediatizadas, né? Primeiro o social, o organismo, os instrumentos que
aí ele fala bastante do sujeito, objeto e os mediadores, né? Então, entre o sujeito e o objeto, você tem vários instrumentos mediadores, né, que ele chama de instrumentos e signos, né? Então, não é uma relação somente de sujeito-objeto, como coloca Vygotsky, como coloca Piaget, por exemplo, né? O Piaget coloca que é a relação do sujeito com o objeto. O sujeito aprende sobre o objeto, né? E o Vygotsky, ele traz que o sujeito aprende sobre o objeto mediatizado pela linguagem, né? Mediatizado pela linguagem. E essa linguagem, ela é adquirida no meio social, né? Na cultura. Então, isso é bem interessante também. Aqui está um pouquinho mais explicadinho ali também, né? E aí, a importância, né, de que as ações sejam planejadas, sistematizadas de forma intencional, que é essa possibilidade que nós temos de que a escola possui, né, porque o que diferencia a escola da convivência no dia a dia, né? Na escola, o aprendizado é intencionalmente provocado, né? Ele é planejado e provocado. Então, isso é muito importante. Então, ele fala, né, isso que eu acabei de falar aqui, que essas funções psicológicas, elas aparecem duas vezes. Primeiro, entre sujeitos, né? Então, mediada na relação social. E, em segundo, dentro do próprio sujeito, né? Então, ela é intrasubjetivas, né? São atividades individuais. Então, esse é o conceito de internalização do Vygotsky, né? Que é o fato da experiência social se converter, né? Ser internalizada e se converter em função psicológica superior, tá? Aqui é o plano interpsíquico entre sujeitos e aqui o plano intrapsíquico, que é o interno, né? Então, onde ocorre a internalização ou interiorização, onde o sujeito processa aquilo que ele, no plano interpsíquico, ele fez através das interações com a ajuda de pessoas mais experientes e através de processos de comunicação, né? Bom, aqui também está falando sobre essa questão da linguagem, da função da linguagem da palavra, né? Conceitos científicos que são trabalhados muito pela escola, né? Então, os primeiros, né, que se trabalha lá com as crianças da pré-escola, dos anos iniciais, né? Esses conceitos, eles são trabalhados de maneira intencional, né? Para a criança aprender isso. Então, isso daqui, né, são elementos que vão ajudar depois o cérebro a ter o que é anterior, né, porque não são coisas que a gente encontra na realidade, né, a gente encontra na realidade um celular, a gente encontra um copo, a gente encontra uma latinha, mas a gente não encontra um anterior, a gente não encontra um superior, a gente não encontra um antes, um depois. Isso são conceitos que são trabalhados pela escola, né? E esses conceitos completamente abstratos, né, que são importantes aí que é uma linguagem já mais elaborada, né, que os sujeitos vão adquirindo isso, que vão ajudar nesse processamento cognitivo, tá? Aqui o pensamento verbal, né, a questão do pensamento da linguagem vai se tornar o pensamento verbal, né? Então, o sujeito tem um pensamento e ele adquire a linguagem, e aí o pensamento passa a ser um pensamento verbal, e aí o entrelaçamento do pensamento com a linguagem. Aqui um livro muito famoso dele, Pensamento e Linguagem, né, que ele vai trabalhar o que é o significado e o sentido da palavra, né, pensamento conceitual, pensamento proposicional, que são pensamentos, o pensamento proposicional são formas de pensar que aparecem só lá na adolescência, daí para frente, né.
Então, o que é importante também, tanto em Piaget quanto em Vygotsky, é a questão do conhecimento prévio, né? É muito importante para todos os dois que o ensino, né, verifique esses conhecimentos prévios para poder avançar, né? Deixa eu ver aqui. A zona de desenvolvimento próximo ou desenvolvimento proximal, né? Ultimamente eu tenho visto mais desenvolvimento próximo, que é a zona de desenvolvimento potencial também, né? Quer dizer, então existe um real, que é aquilo que o sujeito já consegue fazer sozinho, né? Que ele não precisa de ajudas para fazer, e uma zona que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento próximo, aquilo que está prestes a acontecer, mas que ainda precisa da mediação para ele acontecer. Então, o sujeito está em processo de aprendizagem, mas ele ainda não faz sozinho. Então, ele precisa de ajudas ainda dentro dessas EDP. Então, quanto maior as EDP, mais próximo do desenvolvimento real o sujeito está, né? Se a zona de desenvolvimento dele próximo for muito pequena, né, ele vai ter mais dificuldade de chegar no desenvolvimento real. Então, nós, né, a escola, ela deve aumentar essa zona de desenvolvimento proximal aí, tá? Para se aproximar cada vez mais do real, tá? Para ele ser aquilo que ele já consegue fazer sozinho. O que mais que tem aqui? Quanto mais instrumentos e signos se aprende, isso daqui é muito importante, né? Mais se amplia a gama de atividades que o sujeito pode aprender. Então, o fato da escola trabalhar bastante com sinônimos e antônimos, isso amplia o vocabulário, então você amplia a linguagem que o sujeito tem como possibilidade de uso. Então, quanto mais palavras e significados nós conseguimos utilizar, melhor para a aprendizagem, né? Então, trabalhar com muitos significados de sinônimos de palavras, de antônimos e tudo mais, isso parece uma coisa que não é tão importante, mas na realidade ela é muito significativa na formação da linguagem e na formação da inteligência, né, da cognição aí, tá? O parceiro mais capaz é esse mediador também, que é muito importante, né? Estou usando mediador aqui, mas o parceiro mais capaz é aquele que ajuda o sujeito a chegar, a avançar para a zona de desenvolvimento real, né? Pode ser o professor, pode ser um dos pares, pode ser, porque na escola a gente trabalha também bastante com interação entre os alunos, em trabalho em grupo e tudo mais, mas mesmo na sala de aula, quando os alunos falam alguma coisa, né, que não estão entendendo, ou que explicam com as palavras deles aquilo que eles entenderam, isso daí ajuda muito os próprios coleguinhas, né? A compreenderem na linguagem dos pares ou a terem dúvidas, né, expressarem as suas dúvidas ouvindo a dúvida dos outros. Esse daqui é a lei da dupla formação, que é aquilo que eu expliquei agora há pouco também, né? Primeiro, as funções cognitivas superiores, elas se dão no nível interpessoal, para depois no nível intrapessoal, né, que é dentro do próprio sujeito. A diferença do Vygotsky para o Piaget aqui é porque o Vygotsky trabalha, né, o foco dele é a interação social, enquanto o Piaget trabalha com o indivíduo, né, a unidade de análise do Piaget é um indivíduo, né. Vygotsky, não, para o Vygotsky, né, diferente do Piaget também, as estruturas mentais, elas não precisam estar informadas para que um conceito de nível superior seja apreendido, né? E para ele o ensino que desencadeia a formação das estruturas mentais necessárias à aprendizagem.
Tem um bicho chorão aqui. O que mais aqui? Aqui está reforçando algumas coisas que eu já falei, né? E as implicações para o ensino, que eu peço que vocês deem bastante atenção para isso aí também, né? Quais são as implicações tanto da teoria do Piaget quanto do Vygotsky aí para o ensino, tá? Alguma dúvida em relação a essa apresentação que vocês gostariam de comentar? Eu pus uma síntese lá também, que eu achei que ficou fácil também vou só mostrar aqui, mas é uma síntese do que está lá, que faz um paralelo entre o Piaget e Vygotsky, tá? Então, aqui em verdinho é o que está sendo tratado, né? Então, quanto ao papel dos fatores internos e externos no desenvolvimento, Piaget privilegia a maturação biológica, Vygotsky o ambiente social. Então, leiam com atenção isso daqui também, aqui quanto à construção do real, depois quanto ao papel da aprendizagem, quanto ao papel da linguagem e da relação entre linguagem e pensamento, aqui também. E é isso, né? A questão da mediação social, da linguagem, a fala individual, né? O falar consigo mesmo, isso daqui também é uma coisa que eu gosto bastante. Ajuda a pensar, né? A resolver problemas e a orientar o comportamento, né? Essa fala individual, tá? Diálogos cooperativos, que também são muito importantes, né? Que é aquilo que a gente tenta promover quando a gente faz trabalho em grupo, né? Que são esses diálogos cooperativos aí, porque os pares ajudam a intervir nessa zona de desenvolvimento proximal aí, tá? O jogo, aqui trato de novo da questão do jogo, porque o jogo cria uma zona de desenvolvimento próximo, né? Ele ajuda nisso daí, tá? Então, aqui, olha, eu até coloquei em negrito, porque são coisas bem importantes aí na questão do jogo com as crianças pequenas, né? Então, a gente deve não só, né, deixar as crianças brincar, mas, sobretudo, ajudar as crianças a brincar, né? Brincar com as crianças e ensinar as crianças a brincar. Tudo isso daí é o papel do jogo, na formação, né, no desenvolvimento cognitivo e social, tá bom? Do Vygotsky é isso, né? Eu abordei um pouquinho do bullying, do cyberbullying. Tem mais alguma questão que vocês gostariam que fosse abordado? Ou alguma dúvida? Querem que eu fale mais alguma coisa? Em relação à nossa avaliação, então vocês têm uma atividade em grupo, né, para fazer. Já mandei a prova, já foi encaminhada, com o que vocês têm que fazer como estudo prévio para poder fazer a prova. E a avaliação, ela contempla questões de todos as unidades que nós vimos, né? Uma questãozinha sobre cada unidade, que é o básico aí, o mínimo que eu espero que vocês tenham conhecimento, tá bom? Então, se prepare, né, para essa avaliação. Não tem nada impossível, né? Parte muito das nossas... Todas elas são baseadas naquilo que foi ensinado, né? E eu acho que vocês vão ter facilidade para fazer essa avaliação aí, tá bom? Desejo boa prova para vocês, né? Que o momento do encontro, da atividade em grupo seja bem rico, né? Para levar para o trabalho, só o estudo que vocês fizeram, tá bom? As tutoras vão encaminhar para vocês o que é que vocês têm que fazer antes, que é um videozinho que eu pedi para vocês assistirem, um filme, para ajudar aí
que é a base para o trabalho, tá? Vai ser encaminhado pelos tutores, e aí vocês assistam esse filme, que muitos de vocês já devem ter até assistido, né? E boa prova, tá bom? Silvana, te agradeço aí a sua atenção, tá? A sua presença, a participação aí. E um prazer também trabalhar com vocês, tá certo? Eu desejo que vocês tenham aprendido alguma coisa boa aí na disciplina, que eu possa ter ajudado vocês, né, de alguma maneira, tá? E sucesso no curso, tá? Então tá bom. Então não tem mais nenhuma pergunta, né? Nós podemos encerrar. Obrigada. Boa noite a todos, né? Estudem bastante, que a prova já está chegando, né? Então, desejo uma boa prova para vocês. Boa noite. Boa noite, Silvana. Obrigada. Um beijo carinhoso para todas vocês. vocês. Boa noite a todos.